E aí, fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula do capítulo 11, Agricultura no Mundo. Coisinha fácil, coisinha maneira, coisinha tranquila para você estudar, certo? Beleza? Lembre, livro-texto número 3, estamos terminando esse livro-texto, beleza? Então vamos lá, Agricultura no Mundo. Professor, isso cai no vestibular? Cai mais a agricultura do Brasil, que será o próximo capítulo, mas cai, certo? E cai assim, geralmente o que você vai estudar hoje dá para você até responder sobre o Brasil depois, certo? Então veja bem, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver, vou dar alguns esqueminhas para vocês de prova, macetinhos para você chegar às respostas de uma forma bem tranquila, de uma forma bem fácil, beleza? Então vamos lá, olha só, a gente pode começar a falar assim, professor, diz aí para mim como que é o mercado mundial agropecuário, certo? Toda vez que a gente associa o mercado mundial com produtos agropecuários, lembre dessa expressão aqui, commodities, certinho? Commodities. O que são as commodities? Bom, são produtos naturais, altamente comercializados, sem valor tecnológico agregado no produto. Às vezes no processo tem muito, mas no produto não, certo? Mas vamos simplificar, porque o conceito de commodities não cai em prova mesmo. Então diz assim, produto natural comercializado em grande quantidade, Pode ser um produto mineral, pode ser um produto energético ou pode ser um produto agropecuário, como por exemplo a soja brasileira, certo? No comércio mundial, toda vez que fala sobre as commodities, você tem que lembrar dos grandes exportadores, certinho? E dos grandes importadores, certinho? Veja bem, no genérico, você vai ter assim, quem vende muito commodities é país pobre, certo? Beleza? Quem compra muitas commodities é país rico. Pronto, você já mandou ver, certo? Especificamente, você lembra que um grande fornecedor de commodities é o Brasil, exemplo soja, a gente vai ver isso no próximo capítulo. E quem compra muito é país rico e China, porque a China vem apresentando um grande crescimento, certinho? Tanto do poder aquisitivo da população, quanto das matérias-primas necessárias para a produção industrial. E olha só que legal, essa relação aqui, vendedor e comprador China, é muito importante para as provas, beleza? Vamos lá, então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é o seguinte, você lembrar de alguns macetinhos, de algumas áreas, relações muito importantes. Existe uma coisa muito importante, que é você dizer assim, olha, a agricultura que é o maior consumidor de água do mundo, que mais gasta água é a agricultura. Imagina a agricultura sendo realizada em área de clima seco. E aí? Eita, calma aí, agricultura realizada em clima seco. Se tiver um rio por lá, certo? É certeza que vai ter prática de irrigação, certo? Bom, no Brasil você tem que lembrar do setor nordestino e a fruticultura, beleza? Só que no mundo você vai lembrar basicamente de 3 áreas em que há prática de irrigação, certo? Relacionada a agriculturas em áreas mais secas, em climas secos, certo?
você vai lembrar do sudeste dos Estados Unidos, sudoeste dos Estados Unidos, sudoeste dos Estados Unidos, vai lembrar da região do Mar de Aral, que caiu 2 vezes no Enem, certo? E você vai lembrar também da Palestina e o Rio Jordão, certinho? Então, toda vez que cai em prova, vai cair um desses 4. Ah, cadê o outro, professor? Está lá em Agricultura do Brasil, que a gente vai ver depois, certo? No Sudeste Asiático, num lugar chamado de Califórnia, certo? Você tem um sistema de irrigação chamado de dry farming, beleza? Ó, beleza? Olha só, viu que facinho? Tranquilo, né? Que é um processo de revolvimento do solo, aflorando umidade. Na região do Mar de Aral, você vai ter, olha só, a irrigação com a retirada de água, não do Mar de Aral, que é o quê? Que é o mar salgado, claro, né? É um lago salgado, é um mar fechado. Mas retirada de água dos rios tributários do Mar de Aral. O que são rios tributários? Que dão água para o Mar de Aral, certo? Ou seja, você pega e tira a água dos rios que desaguam no Mar de Aral, que é o rio Amu Daria, Sidária e alguns outros. Veja bem, quanto mais água é retirada para irrigação, menos água chega do Mar de Aral e ele vem diminuindo o volume. Ao diminuir o volume, você vai concluir que vai gerar um processo de desertificação, certo? Como caiu no ano, e de salinização, porque concentra mais o sal, né? No Mar de Aral, menos água, maior concentração de sal, e de salinização no Mar de Aral, que são impactos ambientais gerados com o Mar de Aral. No Rio Jordão acontece também, não é, um processo de extermínio do Mar Morto. O Mar Morto vai morrendo. Estranho, né? O Mar Morto morrendo, certo? Ele vem diminuindo o volume. E isso se dá, esse extermínio do Mar Morto, por causa da retirada de água do Rio Jordão para a agricultura irrigada na Palestina, certinho? Principalmente realizada por Israel, beleza? Então você tem esses 3 casos. Aí o outro caso importantíssimo, você vê justamente em tópico de geografia do Brasil, certo? Então esses daqui são aspectos que você sempre tem que lembrar. Agora, professor, como que a gente vai fazer para falar sobre a agricultura de cada país? Não, meu filho, não é assim que cai na prova, não. Não precisa disso não, você precisa de exemplos clássicos para a prova, certo? Mas você não precisa saber de todos os países, você vai agrupar esses países, certo? E aí você vai o quê? Você vai pegando e vai dizer assim, ó, a melhor forma de agrupar é você tentar observar os chamados sistemas agrícolas. O que são sistemas agrícolas? São formas de produção no campo, certo? E aí você tem basicamente 4 sistemas importantes para a prova. Vamos a eles. O que é um sistema agrícola? É a maneira de produzir no campo. Olha só, tem um sistema muito famoso chamado de agricultura moderna, certinho? Que também pode ser chamado de agricultura comercial, certo? Que também pode ser chamado de agricultura capitalista, que também pode ser chamado de agricultura competitiva, que também pode ser chamado de agricultura de mercado, certo? Veja bem, essa agricultura aqui,
Cada nome traz uma informação valiosa. Só que para as provas você tem que lembrar o que significa ser moderno e o que significa ser comercial. Capitalista e competitiva você pode até inferir depois, não precisa não. Ó, uma coisa importante, você tem que lembrar o seguinte: esse tipo de agricultura predomina nos países ricos. Os países ricos têm muito dinheiro investido no campo, certinho? Está em expansão nos países pobres. Lembrando que nos países pobres, à medida que vai se expandindo, vai concentrando terras. Então, é um aspecto dentro desses países que gera desigualdade social no campo, certo? Então, está relacionado nos países pobres a desigualdade social no campo. Por quê? Porque ela é implantada concentrando terras, beleza? Certinho? Então, vamos lá. Por que ela é chamada de moderna? Porque ela utiliza práticas modernas de produção. Isso. E aí você vai lembrar do tripé de modernidade. A atividade é mecanizada, usa biotecnologia e usa insumos agrícolas. Usando insumos agrícolas, beleza? Veja bem, pessoal, olha só, quando se mecaniza, gera desemprego estrutural. Quando usa insumos agrícolas, gera poluição de água, solo e contaminação de alimentos. Lembre sempre disso. Por que começa? Porque visa o comércio, visa as trocas comerciais. Por que? E não tem função social, lembra disso. Visa o lucro, capitalista, visa o lucro, certinho? Beleza? E a lógica do lucro é ser reinvestido em melhorias tecnológicas ou concentrando terras, aumentando a desigualdade socioeconômica no campo. Beleza? Certinho? Beleza? Lembre o seguinte, olha só, quando se expande nos países pobres, o caso da China foi cobrado na prova da Unicamp esse ano. O caso da China é o seguinte, você coloca assim, a medida que se expande, o recuo ou perda de espaço, da agricultura de jardinagem na China. Tudo bem? Pode facinho, gente. Vamos lá. Tem um sistema agrícola chamado de agricultura de subsistência. Agricultura tradicional, agricultura familiar, agricultura social, agricultura de pobre, certo? São nomes que aparecem aqui. Essa agricultura, ela ainda existe, coloca assim, ainda existe nos países pobres. Por que ainda existe? Porque à medida que a agricultura comercial ela vai se expandindo, vai desaparecendo essa agricultura familiar, que tem uma função social muito importante. A agricultura de subsistência, por quê? Porque visa o autoconsumo. A pessoa que trabalha vai consumir o produto, visa o autoconsumo, certo? Ela é chamada de tradicional porque não é mecanizada, não tem dinheiro, não é mecanizada, não dá para comprar um tratorzinho, não usa insumos químicos, que é muito caro, e dificilmente usa biotecnologia, certo? Não é o caso aqui no Brasil. Por quê? Porque a Embrapa tem a função social de transferir tecnologia para a agricultura familiar, mas em outros lugares é muito
certo? E é familiar por quê? Porque é a família que trabalha, o grupo familiar, no caso da África, tribal, certo? Que trabalha a terra, certinho? Agricultura tribal nesse caso, certinho? Viu como que é facinho? Viu como é simples? Um caso importante que você tem que ter de agricultura de subsistência é o caso do Sahel africano, certo? Por quê? Porque esse tipo de agricultura desmata as estepes da região, gerando um processo de desertificação, certo? Olha que fácil, gente. Beleza? O que mais, professor? Tem as plantations. As plantations que lá na história você diz assim: monocultura de exportação em grande propriedade, escravista. É a mesma coisa hoje, só tira o escravismo. Mão de obra assalariada itinerante. Itinerante assim, temporária, né? Olha só, então a plantation, grande propriedade, lembra do café hoje, da cana, monocultura e exportação geralmente. Aqui ainda tem no Brasil para cana, para etanol, né? Lembre que isso daqui é típico do mundo tropical, é isso que você tem que lembrar da geografia, é um sistema adaptado ao mundo tropical, ao mundo de climas mais quentes. Beleza? Viu como é fácil? Tranquilo? Próxima aula a gente continua falando de agricultura no Brasil. Um abraço!